com Ele agora, com o coração aberto, de todo o coração. A gente deve se render na presença do Senhor, falar com Ele, adorá-lo. Oh, Senhor, quanta sede eu tenho. Chegue diante dele e diga exatamente isso. Tenho tanta sede do Senhor. Eu quero tanto ter esse encontro profundo. Pai, passa do teu sangue sobre nós. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. O que falamos, pensamos, que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue sobre cada pessoa, sobre todo o ministério. Passa do teu sangue sobre nós. Eu quero repreender toda a obra do mal, setas demoníacas, dardos demoníacos, toda a obra do inferno, tudo que foi armado no mundo espiritual contra nós, eu quebro em nome de Jesus. Setas demoníacas, dardos, eu quebro em nome de Jesus toda cilada, todo laço, eu repreendo em nome de Jesus. Toda opressão, todo peso, inveja, olho gordo, maldades, eu repreendo em nome de Jesus. Pragas, palavras contrárias, eu repreendo em nome de Jesus. Todo peso, toda opressão, saia em nome de Jesus. Essa pessoa que chegou aqui cansada, pesada, oprimida, distraída, eu repreendo esse peso em nome de Jesus. Eu ordeno que todo peso, toda opressão, saia em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Nos cubra com teu sangue. Tem misericórdia de nós. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, da nossa mente. Tem misericórdia da nossa vida. Nós queremos crescer, nós queremos renovação. Nós queremos te conhecer e nós viemos aqui para isso. Assuma o controle, meu Senhor amado, deste trabalho. E se manifesta com grande, grande poder. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor. Fala conosco porque queremos te ouvir. Nós chamamos, desejamos o Senhor e precisamos demais desse fortalecimento, dessa presença que renova, que levanta, que transforma. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre a igreja. Passa do teu sangue aqui. Envia anjos poderosos. Assuma o controle deste trabalho. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por cada vida que superou os obstáculos para estar aqui. E eu peço que a tua unção seja real. O teu poder seja palpável. Que todos saiam renovadíssimos, abençoados. Que a palavra entre de tal maneira que transforme radicalmente nossas vidas. Porque nós sabemos que somente a tua palavra pode mudar as coisas. E nós dependemos dela. Senhor, nós dependemos da tua palavra. Nós dependemos da tua palavra. Nós dependemos da tua palavra. Fala conosco. Nós não somos capazes de nada sem a tua palavra. Então assuma esse trabalho e fala conosco. Te amamos. Obrigada. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. A palavra profética para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Queridos, à medida que progredimos no conhecimento, nós progredimos na transformação. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais o conhecemos por revelação, mais parecidos com Ele nos tornamos. A verdade é que pela revelação, a transformação.
Nós podemos conhecer a Deus de duas maneiras. Uma de forma natural, na carne, e outra de forma espiritual, por revelação. Em 2 Coríntios 5, 16, 17, diz assim: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, de forma natural, humana, um conhecimento natural, humano, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Nós podemos até ter conhecido, ter tido informações, e ter tido por um tempo um conhecimento natural, humano. Mas isso não é mais assim. Não é mais, já não conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui nós vemos que, de acordo com a palavra, existem dois tipos distintos do conhecimento sobre Cristo. Um deles tem um poder transformador, o outro não produz resultado algum. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu passo a estar em Cristo, eu passo a conhecer segundo o Espírito, então eu tenho revelação da palavra. Porque conhecer segundo a carne é um conhecimento natural que não vai produzir transformação na nossa vida. O Senhor disse aqui em Mateus 16, 13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Não quero saber dos outros, então. Agora quero saber de vocês. Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, ou bem-aventurado, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue. Isso não veio de forma natural. Não foi alguém que falou isso para você, mas por meu Pai que está nos céus. Então, Jesus fez essa pergunta e Pedro respondeu de forma muito ousada, muito segura. Não foi por um conhecimento humano, mas foi dado por revelação. E a palavra grega traduzida aqui como revelação é a palavra Apocalipse, que é o nome do último livro da Bíblia. Que, na verdade, esse sentido, essa palavra, significa remover o véu. Então, se eu traduzo isso aqui através do remover o véu, Jesus estava dizendo o quê para o Pedro? Que isso não foi natural. Ele não poderia enxergar e ter esse entendimento de forma natural. Alguém removeu o véu dos seus olhos. Quer dizer, esse alguém, Deus concedeu para ele um conhecimento espiritual, que é a única maneira de nós obtermos transformação. É um conhecimento, o conhecimento que transforma é o conhecimento espiritual. Se não for de forma espiritual, nós vamos passar a nossa vida tendo talvez conhecimento de muitas coisas, como eu vejo gente. São duas formas. Uma natural, outra espiritual, que vem através dessa revelação, que é obtida
por Deus, através de Deus, mas que você dá condições a isso. Porque o que nós vamos aprender é que não basta saber a respeito de Jesus, não basta apenas ouvir falar acerca de Jesus, que isso acontece muito. Nós precisamos, de fato, nós precisamos conhecê-lo de forma revelada. Nós precisamos dessa revelação. E isso fica evidente quando nós somos mudados, nós somos transformados. Porque somente esse conhecimento de forma revelada vai produzir essa mudança, essa transformação nas nossas vidas. Conhecimento sem transformação não significa nada. Você pode ser crente há muito tempo e não está produzindo nenhum fruto de mudança. Porque eu tenho que permitir isso na minha vida. Conhecimento sem transformação é o conhecimento segundo a carne. Que é o que acontece com muita gente. Que é o conhecimento de Judas, que Judas tinha a respeito de Jesus. Judas caminhou com Jesus por 3 anos e meio, e dá para a gente saber esse tempo por conta das festas, da Páscoa. Então, ele participou, estava entrando para a quarta, quase perto da quarta Páscoa. Então, ele ficou lá com Jesus por cerca de 3 anos e meio, ouvindo. Ele ouviu todas as pregações, viu curas, milagres, todos os ensinos, teve o melhor mestre. E às vezes as pessoas pensam que o problema do Judas foi lá no final. Não. O problema do Judas era um problema crônico. Um problema crônico. O problema dele era crônico e repetitivo. E nós vamos ver isso aqui em João 12, 5-6, que diz assim: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Fala comigo, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus tinha pessoas que investiam no ministério dele. Nós encontramos na Bíblia mulheres que investiam no ministério dele. Então ele recebia ofertas. E Judas era o tesoureiro. E a Bíblia diz que quando aquela mulher derramou aquele perfume caríssimo, ele veio com uma hipocrisia absurda dizendo: por que isso não foi vendido? Ela derramou o perfume no Senhor. Por que isso não foi vendido? Seriam 300 denários. E poderia usar para os pobres. Mas era tudo... O foco do amor não eram os pobres. Ele não estava nem aí para pobre. Ele estava trabalhando em defesa própria. Porque ele já imaginou todo aquele dinheiro ali na sacola de ofertas e ele desviando o dinheiro. Então, ele andava com Jesus. Ele ouvia as mensagens. Ele conhecia Jesus, mas de forma natural. Porque nunca houve transformação. Ele nunca foi mudado. Ele tinha um problema crônico e repetitivo. Ele não mudava. Quando uma pessoa não muda e continua repetindo os erros, ela tem um problema crônico, espiritual. E é porque não tem jeito para ela? Não, tem jeito para qualquer pessoa que queira. Você tem um livre-arbítrio. O Senhor não vai invadir sua vida. Ele está batendo. Ele quer entrar, ele quer que a palavra entre, que o véu seja tirado.
que as escamas sejam tiradas, que você veja. Mas isso não depende dele, você tem que querer. Você tem que estar aberto para a palavra entrar. Ele era ladrão, desviava fundos. Está aqui. Andava em desonestidade. É inacreditável alguém que esteve perto do Senhor, o maior e melhor mestre, que já pisou aqui e ainda assim permaneceu. O mesmo sem ser afetado por tão grande unção, um exemplo impecável de verdade, de integridade. Ele tinha o melhor que já pisou nesta terra. Nunca, nem antes nem depois, pisou alguém melhor que Jesus. E nada. E nada. Ele continua sendo o mesmo. Eu penso que nós precisamos dar uma parada e sim pensar. Isso significa que eu posso ter nascido num berço evangélico, estou na igreja há muitos anos, tenho conhecimento da Bíblia e não conheço Jesus? Sim. Eu posso ter tudo à minha disposição, mas se eu não estou vivendo como uma nova criatura, é evidente que o véu não foi tirado. É evidente que a palavra não entrou de forma revelada. Evidente. Judas tinha um problema crônico e repetitivo. Se eu parasse aqui, agora, você já tem uma mensagem para te fazer pensar sobre o seu estilo de vida, sobre o seu cristianismo. Hoje, no almoço, meu pessoal estava me falando que o programa de hoje fez com que algumas pessoas se manifestassem negativamente. Principalmente porque o ensino foi honrar pai e mãe, independente do que esse pai tenha feito na vida. Foi o bastante para algumas pessoas se manifestarem como: isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se o meu pai fez isso, fez aquilo. Olha, se eu for apresentar a lista das coisas vividas em família, na infância, sem dúvida nenhuma, humanamente, eu teria apoio para não olhar na cara do meu pai, porque tem muito assunto. Mas eu vivo e cuido deles e os mantenho como se isso não tivesse, nada tivesse acontecido. Então, assim, as pessoas falam: não, meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo. A Bíblia não coloca esse adendo. Caso honre pai e mãe, caso tenham sido muito ruins, você está livre dessa ordenança. Não. Muito pelo contrário, honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongues os seus dias na terra. Então, se eu estivesse diante dessas pessoas, eu diria: você está brigando comigo, eu não sou o seu problema, briga com a Bíblia. Vai brigar com a Bíblia. Você não gosta do que está escrito, isso é um problema seu, não é meu. Não é? Eu não escrevi a Bíblia. Se eu não cumprir com o que está escrito, não adianta eu subir nesse altar e esperar ter unção, ter poder, ter vitória na vida. Aliás, eu acredito que eu sou uma pessoa muito abençoada e tenho sido cuidada por Deus de forma extraordinária. Exatamente, não só por isso, mas esse é um dos pontos altos.
Porque eu não sou rancorosa, eu não vivo de passado, eu dou chance às pessoas, porque eu entendo que Jesus fez isso comigo. E que se eu quiser ser abençoado e ter muitos anos de bênção nessa terra, viver muitos anos, não sobreviver, viver uma vida abundante, eu preciso honrar os meus pais. Entender que eles deram o que eles tinham. E chega o momento em que Deus manda você cuidar, muitas vezes até sustentar. Eu cuido, eu sustento, eu cuido nos detalhes. E eles estão ficando cada vez mais velhos, e eles precisam mais de mim ainda. E eu não vou olhar para trás e começar a dizer, mas o meu pai fez isso, fez aquilo outro. E aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Eu não tenho permissão bíblica para isso. Um dos testemunhos mais lindos, tem muitos, mas eu amo o testemunho. Quem já ouviu alguma pregação da Joyce Meyer, ela foi abusada desde a infância, por 15 anos pelo pai. Da forma mais nojenta. E no final da vida, sem nunca ter pedido perdão a ela, Deus disse, é para você sustentar seu pai, os seus pais. A mãe a deixou, o pai a deixou. E não é de admirar que essa mulher tem um ministério mundial, que toca vidas no mundo inteiro. Não foi com estalar de dedos. A mulher teve a capacidade de um homem que abusou dela desde menininha, fazendo ela praticar as coisas mais nojentas. Nojentas. Um dos episódios ela disse que o pai botava ela no carro e foi para dentro de um cemitério para fazer sexo com ela. Um policial veio, bateu na janela, ele disse que ela era prima dele, e o policial só aceitou liberá-los porque ele disse que o policial tinha direito de fazer sexo com ela também. E aí, naquele momento, o desespero dela foi tão grande que Deus deu um livramento, ela não sabe como. Deus livrou ela daquela situação. Mas o pai entrou e disse, eu disse que você é minha prima e o policial só vai nos liberar se você fizer sexo com ele também. Isso era o pai dela. E ela sustentou, cuidou, até o último dia de vida, quando ele pediu perdão para ela e morreu salvo. Depois de toda a sujeira que ele fez uma vida inteira. A mãe enlouqueceu, porque não soube lidar com a situação, mas não defendeu ela, mas ela cuidou até o último dia de vida. Então, se você quer uma vida de verdade, então você tem que ir lá para a cruz. Lá para a cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí você tem que ir lá para Atos, o jovem Estevão. Pai, não imputa sobre eles esse pecado. Você tem que ir lá para as cartas de Paulo e ouvir Paulo dizer, eu aceitaria maldição na minha vida, se isso acarretasse a salvação de todos os meus irmãos judeus. Tudo bem que isso não acontece até o final dessa reunião, eu espero concluir, podendo dizer a você que a nossa caminhada é progressiva. Ninguém consegue pensar desse jeito e viver desse jeito já de início. Nem sempre foi assim na minha vida. Eu venho crescendo, a caminhada tem que ser progressiva.
Mas esse cristianismo, em que quando a palavra confronta uma pessoa, ela esperneia e bate o pé, essa pessoa até hoje não sabe quem é Jesus Cristo. Quer o que ele pode oferecer, mas não quer andar como ele. E quanto mais a palavra é revelada para você, mais você se parece com ele, porque agora o véu foi tirado. Então, você começa a viver como nova criatura, uma criatura transformada. Uma nova criatura. Então, nós precisamos rever a nossa vida, porque ser cristão, eu não sei o que algumas pessoas têm aprendido por aí, o que é ser cristão. É renúncia, é sacrifício, é entrega, é perdão. É comprometimento com Deus. Isso é ser cristão. Então, quando uma pessoa fica... se ele me xinga, eu não ligo, para mim não muda nada, porque eu não sou dona da palavra. Se eu não viver essa palavra que eu prego, eu sou uma aberração, uma estúpida. Eu estou jogando minha vida fora. Por que vou estar aqui? Eu deveria ter ficado lá, lidando com negócios e seguindo a vida, indo à igreja, apoiando, cultuando lá e vivendo a minha vida. Aí eu subo no altar, aceito o chamado, vou pregar a palavra, não vivo a palavra, tenho que viver. Você recebe Jesus como Salvador, quer ir morar no céu, quer os benefícios da fé. Mas toda vez que é confrontado, a palavra vem e te pega de jeito numa área que você não quer ceder, você esperneia. Não pode ser assim, é assim. Isso é injusto. Não, injusto foi Jesus ter ido à cruz por um bando de miseráveis como nós. Isso foi injusto. O resto é conversa fiada de quem conhece a Deus apenas de forma natural. Às vezes as pessoas falam cada coisa que você pensa, Jesus, onde estão os crentes que realmente, quando saem, iluminam, quando abrem a boca, testificam do teu nome? Onde? E tudo por quê? Porque tem duas maneiras de você conhecer o Senhor. Uma é a natural, que não vai afetar nada. Vai ver como Judas, com problema crônico e repetitivo, sem mudança, sem transformação. A outra é aquela que causa, é aquela revelação que Pedro, tu és o Cristo. Ei, Pedro, isso não veio de forma natural, rapaz. Alguém lhe revelou isso. Isso veio do céu, meu Pai que está no céu. O véu foi tirado dos teus olhos para você ver uma coisa dessa, porque por você mesmo você não veria. Então muita gente não está vendo muita coisa exatamente porque o véu não foi tirado. E por que não foi tirado? Porque não dá condições. João 7, 3, 7. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Olha aqui, fala comigo, pois nem os seus irmãos criam nele. Aí a resposta de Jesus. Então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo para vocês. Qualquer tempo é tempo certo. Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Os irmãos viviam com ele debaixo do mesmo teto. Mas era um conhecimento natural.
bom, você está aí fazendo esse monte de coisas em oculto, bom, você quer ser reconhecido, vai se mostrar ao mundo. Eles não acreditavam nele. Jesus disse para ele: ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é tempo, vocês não vivem com propósito, vocês não têm propósito, o conhecimento é cego, não tem conhecimento revelado, então qualquer tempo é tempo, qualquer lugar é lugar, qualquer coisa é coisa, sabe? Tem gente que não tem propósito. Eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho que estar aqui, eu não sei por quanto tempo, mas é aqui que eu tenho que estar. Então, aconteça o que for, eu vou estar aqui. Não existe um plano B. O plano é esse, eu tenho que estar aqui. Por quê? Porque esse é o tempo de eu estar aqui. Para algumas pessoas não. Elas estão ali, depois estão ali, elas fazem uma coisa hoje, amanhã estão fazendo outra. Um dia elas creem, outro dia elas não creem, qualquer tempo é tempo, qualquer lugar é lugar. Hoje elas estão ouvindo essa mensagem, daqui a pouco estão ouvindo outra. Hoje elas creem, daqui a pouco já não creem mais. O mundo não pode odiá-los. Vocês não estão fazendo diferença nenhuma nesse mundo. Por que o mundo iria odiá-los? Por que o mundo estaria preocupado com vocês? Jesus estava dizendo, por que o mundo estaria preocupado com vocês? Vocês não fazem nada. Agora o mundo me odeia. Porque eu falo o que ele faz de mal, que ele é mal, o que ele está fazendo é mal. Quando você vive com propósito, você vai mexer com o mundo espiritual. Você vai mexer. E Jesus disse, eu falo, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. E por que Jesus fazia isso? Porque estava com propósito. Quando você tem um propósito certo, o problema para você não é o que o mundo vai pensar, mas o que Deus está pensando e esperando de você. Sendo assim, o que eu sinto, o que fizeram comigo, o meu pai não foi legal. Não tem uma escritura na Bíblia que me dá suporte para isso? Eu tenho que viver a palavra, ainda que ela seja muito difícil, na área que for. Isso é muito difícil. Bom, você tem graça para fazer, se está escrito, você pode fazer. Eu não concordo com isso. Como algumas pessoas às vezes, eu não concordo com isso. Bom, se eu estou pregando a palavra, eu digo, concorde você sim ou não, eu estou certa. Não, bicho, você não está certa. Eu estou certa. 100% certa. Por quê? Porque eu estou dando a você uma palavra que não é minha. E se você discorda de Deus. E cada crente tem que entender isso e se posicionar na vida. Porque quando você fala a palavra de Deus e alguém não concorda com você, ele não está discordando de você, ele está discordando de Deus. Ou você acha que quando alguém discorda de mim, ele está discordando da Cléo? Que importância tenho eu? Ele está discordando de Deus, o que está por trás é algo muito maior. Você acha que quando alguém se rebela contra a igreja ou contra mim, ele está se rebelando realmente contra mim? Eu seria uma ridícula em acreditar nisso? Estaria dando crédito demais a mim mesma? Existe algo muito maior. Quando você defende a causa de Deus, quando você está num propósito, quando você sabe e tem entendimento, revelação, e você expõe essa revelação, o mundo espiritual, ele odeia Deus. E ele vai usar de todos os meios para impedir isso. Ele não quer que o véu seja tirado de você. Então ele vai fazer de tudo para poder impedir que você tenha um conhecimento revelado.
Então ele vai mexer com as suas emoções, ele vai mexer com os seus sentimentos, ele vai lançar pensamentos. Ele vai usar de situações para colocar em descrédito a palavra de Deus e você continuar sendo um cego. Agora, se você quiser continuar sendo um cego, isso é um problema seu. Isso é uma escolha sua, uma escolha de ninguém. A gente escolhe onde vai estar na vida. Compreendeu isso? Você escolhe onde vai estar na vida. Você escolhe no que vai acreditar, com quem vai ficar, de que lado da vida vai estar. Você acha que essa palavra concordo, não concordo, tem algum peso no mundo espiritual? Quem disse que Deus pediu para votar? Votem. Se você concorda com isso, aquilo. No reino de Deus não é assim. As pessoas estão acostumadas, o reino de Deus não é democracia. Você acha que o reino de Deus trabalha com democracia? Apenas esse mundo trabalha com democracia. E é por isso que está aí. O reino de Deus não é democracia. Existem leis irrevogáveis, quem manda é o Senhor. E se você quiser bem, se não quiser, o problema é seu. É exatamente assim. Eu não concordo com isso. E quem é que está se importando com isso? Você acha que se eu chegar para Deus e dizer assim, não concordo com isso, Deus, ele, Cléo, e daí? Grande coisa. Quem se importa? Você acha que eu me importo? Você acha que eu vou ouvir o que de Deus? Ô Cléo, você acha que eu me importo? Eu me importo que você não crê? Felizes os que creram, Cléo. Bem-aventurados os que não viram e creram, os que se submeteram. Mas aí, as pessoas, elas entram numa ilusão. Até porque hoje, cada um prega a palavra do jeito que quer, né? Quer dizer, sempre foi assim, mas, meu Senhor amado, as coisas andam de um jeito que só... Então, as pessoas, elas ouvem uma coisa hoje, daqui a pouco estão ouvindo outra. E ao invés de elas ficarem com o verdadeiro evangelho, ela está lendo o que é. Não tem interpretação para algumas coisas, para eu ir lá fazer uma concessãozinha. Estamos fazendo concessões e a porta está largando, está largando. Acontece que a porta é estreita e não há concessões. Deus não vai fazer nenhuma. Eu posso pregar eu posso alargar a porta para você, eu posso pregar. Essa mesma palavra tem variadas maneiras de eu pregá-la, se eu quiser. Cada palavra na Bíblia, eu posso pregá-la de uma maneira que suaviza, eu posso pular partes, eu posso pregar uma palavra, essa mesma que eu estou pregando, dando a você uma outra conotação. Só que como eu sempre falo, se você for um leigo, você não vai nem perceber, talvez. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus ali te dirigindo, talvez você... Mas eu não vou estar sendo honesta. E eu vou ser responsável de cada sangue que está aqui. Porque se eu te ensinar errado e você sair lá fora... Se eu te ensino certo e você faz bobagem, isso é um problema seu. Mas se eu te ensino errado e você sai e faz o que eu te ensinei, porque você foi um inocente, que eu coloquei uma direção e você confiou nessa direção. Cada erro que você cometer em cima das direções que eu dei a você, você tem sua parcela de responsabilidade, mas eu tenho uma parcela maior. Por isso que eu falo que muitas pessoas que pregam a palavra, elas não conhecem, até nesse tempo que nós vivemos, que uma pessoa entrou ontem, ela já é ungida a pastora amanhã, está ali já levando, ela não tem, como Paulo disse, olha, não levanta novo convertido, porque ele não vai ter estrutura para isso, ele vai se encher de orgulho, isso vai virar uma baderna. E o que nós vemos...
é que isso acontece muito, e aí uma falta de estrutura, de experiência, de conhecimento leva uma pessoa a ensinar um negócio. Porque é conveniente, porque ela é uma cega, porque ela não leva, talvez ela até conheça, mas passa por cima, ela não acredita de verdade, porque o conhecimento não foi revelado. Então não transformou a vida dela e ela está se lixando se vai transformar a vida de alguém. Os interesses dela são outros, os valores dela também são outros, as intenções e motivações são outras. Por isso que você precisa cuidar da sua vida espiritual. Nós vivemos a última hora, você não pode brincar com a sua vida espiritual. Porque não existe nada mais precioso do que a sua vida espiritual. A sua salvação é a coisa mais importante que você tem. Se você perdê-la, você perdeu o que realmente importa nessa vida. No cemitério não tem só velhos de mais de 70 anos. Lá tem recém-nascidos, tem crianças de 1 ano, de 2 e por aí vai, adolescentes, jovens, pessoas com 30, 40, 50 anos. Tem todo tipo de gente, com as mais variadas idades. Por quê? Porque se a morte bater a porta, bateu a porta. Como está escrito, se hoje pedires a tua alma, você está seguro? Então, nós precisamos levar a sério. Você está aqui, sua cabeça está aqui, porque você vai estar onde a sua cabeça estiver, não é onde seu corpo está. Você está distraído com alguma coisa, está pensando, está dormindo. Onde está a sua cabeça? Você está entendendo a palavra, você está recebendo, como é que está? Porque você pode estar aqui, sua cabeça em outro lugar, não está ouvindo nada, recebendo nada, não sabe nada. O que vai acontecer? A responsabilidade é tua, porque você teve acesso à informação. Nós temos tido acesso à informação. Os irmãos de Jesus não criam nele, viviam debaixo do mesmo teto. Queridos, José não conheceu Maria até ela dar à luz, mas quando ela deu à luz, eles viveram uma vida normal e eles tiveram muitos filhos. Jesus teve muitos irmãos. E essa família vivia debaixo do mesmo teto, mas eles não criam nele, porque o conhecimento era natural. Está aqui, é um conhecimento natural. E o que acontece com o conhecimento natural? Não produz nada. Não produz. Somente o conhecimento espiritual vai produzir transformação. Somente esse tipo de conhecimento muda e molda a vida de uma pessoa. O Tiago, um dos irmãos do Senhor, Paulo chama ele de um grande líder, de uma das colunas. Esse Tiago, irmão de Jesus, não é o Tiago, irmão de João. Aquele que foi morto por Herodes, e logo depois, naquela passagem, Pedro também foi preso, estava na prisão, e depois o anjo foi, abriu as portas e tal. Esse Tiago é o irmão de Jesus que não foi discípulo dele e não creu nele até ele morrer e aparecer para ele. O Senhor apareceu para ele. E o Paulo fala aqui em Gálatas 2:9, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas. Estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Você vê que Paulo dava crédito. E ele fala o nome do Tiago, irmão do Senhor. Inclusive ele fala aqui em Gálatas 1:19, não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Depois ele fala em 1 Coríntios 15:7, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Ele está falando o quê? Que Jesus apareceu a Tiago. Primeiro ele apareceu a Tiago, depois aos outros apóstolos. E aí quando você lê o livro de Tiago, você vê que Tiago é forte. As palavras que ele fala são palavras fortes, palavras duras.
mas de alguém que só reconheceu Jesus como Salvador depois. Antes era um conhecimento, vivia debaixo do mesmo teto, não cria nele. Era uma visão natural, como tem vivido muita gente. Está debaixo do teto da igreja, está na igreja, está morando na igreja, está dia e noite na igreja. Mas o conhecimento é natural. Mas depois, então, o conhecimento foi revelado. Então ele se tornou uma das colunas. Então você lê o livro de Tiago, você vê que ele fala com autoridade, com propriedade. Inclusive ele é duro nas palavras dele. Em Atos 1,14 fala, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Isso aqui foi depois, na espera, esperando a descida do Espírito Santo, estavam todos lá em oração. Você não vê isso acontecendo. Você vê depois uma transformação na vida dele, ele passou a ter um conhecimento revelado. Aí sim, você vê conhecimento espiritual. Revelado, causa transformação. Foi o que aconteceu aqui com o Tiago. Até então não. Porque até então Tiago era o irmão do Senhor e estava lá vendo, mas não cria. Depois ele deixou de simplesmente ser o irmão de forma carnal, para ser um dos nossos irmãos na fé, e servo do Senhor Jesus. Mudou. Por quê? Porque ele permitiu ter o conhecimento correto. Até então ele não tinha permitido o teu conhecimento correto. Porque é você que permite ter o conhecimento correto. Esse conhecimento vai acontecer. Se nós não permitirmos que a palavra nos toque. Então, estar apenas na igreja não é o bastante para você ter um conhecimento revelado se você não permitir. Nós não vamos ser mudados apenas por receber um ensinamento, porque se fosse assim, Judas tinha que ter mudado. Ele não mudou. Ele tinha um problema crônico. Ele repetia os mesmos erros. Porque o conhecimento natural não produz transformação nenhuma. Nós precisamos do conhecimento por revelação. E saber que esse conhecimento é progressivo. Tanto que em Euséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que eu falo sempre que a caminhada do justo é progressiva. Em Provérbios 4,18 diz assim, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. É uma transformação progressiva. Ela não acontece na conversão, não é alcançada no início, é progressiva. Eu disse aqui no início da reunião, você começa a andar com Cristo, essa transformação, essa mudança, as coisas não mudam, tudo, até porque você muitas vezes não tem nem consciência das coisas que precisam ser mudadas. Mas você se torna uma nova criatura em Cristo e a partir daí você vai tendo mais e mais conhecimento de si mesmo e da vontade de Deus e você vai dando sem resistência e você vai dando. E você muda, todo dia você muda um pouco. Todo dia. Hoje eu ouvi uma coisa, foi muito bonito e me tocou muito. O meu filho caçula está completando 30 anos e eu sempre brinco com eles, todos eles, até com as criancinhas, quando eles fazem aniversário, eu falo, como é fazer 1 ano, como é fazer 2 anos? Eu sempre falo, já esqueci, eu quero saber, como é fazer 30 anos, Fer?
E ele disse para mim, muito sabiamente, ele disse, é uma bênção com a cabeça que eu tenho hoje. Porque se eu tivesse com a mesma cabeça de anos atrás, seria uma tragédia. E eu amo isso. Ele entendeu. 30 anos é uma bênção com a cabeça que eu tenho hoje. E aí ele disse, se eu tivesse fazendo 30 anos com a cabeça de 29, então não seria bênção. Um ano já foi. Eu não penso mais como eu pensava aos 29, eu não penso mais como eu pensava aos 28, aos 27. Ou seja, um ano depois, eu já sou outra pessoa. Então quando ele disse isso, eu disse, uau, maravilhoso que você disse, exatamente isso, ele entendeu. Essa é a parte que já está bem clara. Uma bênção fazer 30 anos seria uma tragédia, uma tristeza, se eu tivesse fazendo 30 anos com a cabeça de 29. E quantas pessoas que estão fazendo 50 com a cabeça lá dos 20 ou dos 18 anos, ainda pensa do mesmo jeito. Você se surpreenderia com as pessoas que às vezes a gente conhece, de pessoas de 30 anos atrás, quando você encontra com elas, elas são as mesmas pessoas de quando você conheceu elas lá. Tudo é a mesma coisa, a forma de falar, as expressões, o jeito de reagir diante dos problemas, elas são as mesmas. E algumas pessoas são cristãs. E significa, se a nossa caminhada é progressiva, o que está progredindo aí? Não progrediu nada. Isso significa que o conhecimento até hoje é natural, é religioso, é emocional, não tem visão revelada, o véu não foi tirado. Paulo disse uma coisa muito forte aqui, vamos ler o capítulo 3 de Filipenses. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Eu já amo por ver como ele começa essa carta, porque ele estava preso em condições muito difíceis e ele já inicia. Olha como ele abre, ele manda, ele começa a escrever a carta preso. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. E não é cansativo para mim escrever as mesmas coisas, mas é uma segurança para vocês. Está tudo bem para mim ter que repetir o mesmo assunto, porque isso vai ser uma segurança para vocês, porque se não entrou da outra vez, vai entrar agora. Se vocês não entenderam da outra vez, vai entrar agora. E se entrou, vai firmar ainda mais e vocês vão crescer um pouco mais. Cuidado com os cães. Os cães, aqui, são aqueles judeus que queriam trazer um ensino, e que inclusive chamavam os gentios de cães, e ele acabou tratando eles de cães também, totalmente contrário. Cuidado com esses que praticam o mal. E era gente que dizia que conhecia a Deus. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Quer dizer, agora a circuncisão é do coração, não precisa mais dos rituais religiosos. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma, fala comigo, na carne. De novo, não temos confiança alguma na carne. Eu não ajo mais pela carne, não ando mais pela mentalidade da carne, porque ele fala das duas mentes. A mente da carne é a mente do Espírito. Agora nós temos a mente do Espírito, andamos pelo Espírito, dependemos do Espírito. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha, minha gente, eu gosto muito de Paulo, essa firmeza, essa franqueza dele. Olha, é o seguinte, se alguém tem motivos aqui para depender da carne, eu sou o cara. Eu sou esse cara. Meus queridos, eu sou poliglota, eu tenho diplomas. Eu conheço
sua Bíblia de capa a capa. Eu estive assim, na posição mais alta de conhecimento e de zelo. E ele vai dizendo aqui: circuncidado no 8º dia de vida. Cumpri, meus pais cumpriram com a lei direitinho. Eu, pertencente ao povo de Israel. Eu sou judeu, meus filhos. A tribo de Benjamim, sou da tribo de Benjamim. Verdadeiro hebreu. Eu sou o verdadeiro hebreu. Sou farsa que não. Quanto à lei, fariseu. Era o grupo religioso mais exigente, mais radical que tinha. Posso colocar como uma seita violentíssima, fechada. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu zelei pela lei, perseguindo a igreja. Eu jogava crentes e mais crentes na prisão, porque eu acreditava que eles estavam errados e eu certo. Eu cumpri a lei e eu fui irrepreensível no cumprimento dela. Mas o que para mim, fala comigo, era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de Cristo. Quer dizer, tudo que eu achava que era o máximo, eu vi como nada. Isso não me acrescentou nada, não me levou a lugar nenhum, não serviu para nada. Eu achava que estava certo, mas eu não estava. Eu botei tanta energia nisso, mas eu era um cego, tanto que quando ele voltou, 3 dias depois, estando cego, a primeira coisa que aconteceu, quando Ananias orou por ele, foram escamas caíram dos olhos. E ele viu. Mais do que isso, considero tudo, fala comigo, tudo como perda. Continue comigo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Continue, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Queridos, de vez em quando algumas pessoas falam assim: eu deixei tudo por amor ao Senhor. Quando a gente chega mais perto, pergunta: me dê a lista do que você deixou. Eu deixei miséria, sofrimento, doença, deixa eu ver o que mais, vergonha. Esse homem deixou. E ele chamou tudo isso, ele disse: tudo que eu perdi, eu não perdi, era esterco, era como esterco. Esse homem aqui tinha do que se gabar. Na verdade, eu posso traduzir: olha, se tem alguém que pode se gloriar na carne, que pode se gabar do que era, esse cara sou eu. E eu considero tudo isso como esterco. E ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé. Antes eu estou fazendo tudo certo e você tudo errado. Agora eu entendo que é pela fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Eu creio no que está escrito, por isso eu obedeço. Não são mais as minhas obras que têm o poder de me justificar, mas principalmente a minha fé em tudo que Jesus Cristo fez. E por conta disso eu vou lá e obedeço. Ele fala uma coisa, uma das frases mais lindas. Fala comigo: eu quero conhecer Cristo. Mais forte: eu quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. É isso que eu quero para a minha vida. Olha o que esse homem almejava para a vida dele. Eu quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Isso é uma honra para mim.
tornando-me como ele em sua morte. Jesus morreu e ressuscitou. Eu também, quero morrer em Cristo e ressuscitar em Cristo. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Gente, eu não estou perfeito ainda, eu não alcancei, não está tudo certo, mas acreditem, eu não estou mais onde eu costumava estar. Eu já caminhei, eu tenho uma caminhada progressiva, eu tenho melhorado todo dia, eu tenho crescido todo dia, não tenho repetido os mesmos erros, eu tenho evoluído. Eu não estou mais no mesmo lugar que eu estava quando eu comecei. Eu conheço a Cristo de forma revelada e eu tenho crescido todo dia nele. Eu ainda não alcancei, mas eu estou prosseguindo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço. Eu não penso que eu já tenha alcançado essa perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu estou focado a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não olho para o passado, eu não olho para as minhas falhas, eu também não fico pensando nas coisas que as pessoas estão falando, nem fazendo comigo, na maldade que tem feito comigo, nada disso. Eu estou feliz de ser participante do sofrimento de Cristo. Eu estou preso, é por causa dele. Se eu estou passando por isso, é por amor a ele. Então, quer saber? Se eu errei ontem, eu já deixei. Se eu acertei também, porque hoje eu posso crescer. Eu não sei o que fizeram ontem, porque eu já deixei. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque você jamais terá uma caminhada progressiva se você não deixar o passado, como eu falei no início da reunião, perdoar. Deixar para lá. Você não vai a lugar nenhum. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso, quando você deixa, significa que você está progredindo, que a sua caminhada está sendo progressiva. O que aconteceu hoje pela manhã? Foi chato? Foi desanimador? Já ficou para trás. Daqui a pouco esse dia termina, estou entrando no outro, a vida anda. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quer dizer, um dia de cada vez, eu não tenho mais o ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje, e eu vou deixar ir. E eu vou crescer hoje, eu vou melhorar hoje. Eu estou prosseguindo, e eu não vou conseguir prosseguir, eu não vou a lugar nenhum. Se eu não deixar as coisas que me aconteceram ontem. Eu tenho um alvo, eu prossigo para o alvo. Eu tenho uma caminhada progressiva. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Para ganhar o prêmio do chamado celestial. Isso é um prêmio. Esse é o meu grande prêmio. Todos nós que alcançamos a maturidade. Você alcançou a maturidade? Você é uma pessoa fiel? Uma pessoa madura? É uma pessoa fiel, uma pessoa leal, e é uma pessoa que vive assim. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Como é que pessoas maduras vivem? Exatamente como ele está dizendo. E mais, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu já alcancei isso. Eu não posso. Hoje está livre, amanhã volto para a escravidão. Hoje estou na fé, amanhã volto para incredulidade e dúvida. Hoje eu estou segura, caminhei tanto, agora já estou retrocedendo. Não, tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Nós já alcançamos, nós já chegamos até aqui. Eu já saí daquele lugar. Eu não quero voltar para lá. Eu não vou voltar para lá. Minha caminhada é progressiva. E para isso acontecer, eu preciso conhecer a Deus de forma revelada. Eu tenho que deixar o que se foi. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Isso significa não ceder
para pensamentos, para sentimentos, mas andar por fé. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Vocês vão seguir unidos o meu exemplo e vão observar quem? Os mundanos? Os perdidos? Os que estão retrocedendo? Não, os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. São esses os exemplos. Aqueles que estão vivendo dentro desse padrão. Pois como já disse repetidas vezes, na primeira, na segunda e na terceira. E agora repito com lágrimas, agora é com lágrimas, estou chorando. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Não é para ser assim. Quantos que têm vivido como inimigos da cruz? Oh, meus queridos, você não pode estar na condição do inimigo da cruz? Alguém que se apresenta como Cristo, adesiva o carro, se apresenta como cristão, suas redes sociais estão cheias de versículos e a sua vida é um escândalo? O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Até quando? Alguns vão viver pelo estômago. Pelo que pensa, pelo que sente, pelo que tem vontade, pelo que deseja. E eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Algumas pessoas têm orgulho do que é vergonhoso. Elas se orgulham de coisas que são vergonhosas. Só de coisas que a palavra de Deus condena. E elas ficam contando vantagem. Eu me orgulho disso, daquilo. E aqueles que ainda têm a capacidade de dizer, eu não me arrependo de nada, o quê? Pois deveria se arrepender, porque sem arrependimento não há mudança. Aliás, a prova de que houve um arrependimento é a mudança. E sem arrependimento não tem salvação. É impossível uma pessoa ser salva sem arrependimento. É impossível. Um dia uma mulher estava fazendo a minha unha e ela começou a dizer, eu me orgulho do meu passado. Isso que ela ia na igreja, não na nossa. E se gabava do seu cristianismo. E ela disse, eu me orgulho do meu passado. Para criar minha filha, eu já me prostituí, eu sou uma guerreira, eu já roubei. Eu não roubei assim. Um dia eu precisava de comida e eu peguei na casa da pessoa que eu trabalhava, que não sei o quê. Eu precisei me prostituir, eu saí com umas pessoas por causa do dinheiro que eu tinha que levar leite para casa. Eu disse, você se orgulha disso? Você deveria se orgulhar. Primeiro, isso não é motivo de você se orgulhar. O semblante dela já caiu. Falei, eu não posso ser omissa com você. Eu poderia me calar, deixar você terminar minha unha e ir embora. Talvez você não queira mais voltar e eu também não sei se eu vou querer que você volte. Mas, sinceramente, vou dizer para você, você deveria se arrepender, porque sem arrependimento não tem salvação. Não, mas eu fiz e Deus me entende. Não, Deus não te entende. Ele não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Mas isso mostra que você continua ignorante. Porque você ignora a palavra. Para quem diz que faz estudo bíblico e que conhece a palavra, você deveria ter vergonha disso. Não, mas eu não posso ter vergonha do meu passado. Sim, nós temos que ter vergonha de muita coisa. De muita coisa. E você dizer para mim que isso é nobre, não, isso não é nobre. Seria mais nobre se você dissesse para mim, eu passei fome, mas eu não roubei, eu não me vendi, eu não menti, eu não enganei, eu superei, eu faxinei, eu carpi
o terreno do lado. Eu pedi um prato de comida na porta de alguém. Aí sim, eu ia aplaudir você. Aí sim. Não. As pessoas falam coisas, pelos meus filhos eu mato, eu me prostituo, eu faço isso. Não deveria. Porque é isso que você está ensinando para eles. Quando vocês se encontrarem numa situação difícil, roubem um banco, se prostituam, vendam drogas, façam qualquer negócio para sobreviver pelos filhos de vocês. Conversa fiada. Buscou o caminho mais fácil. Buscou o caminho mais fácil. Exatamente isso. E não adianta, se tiver alguém aí esperneando, dando dislike, isso não muda nada. Eu não vivo de like nem dislike. Não vivo do Facebook, nem vivo de YouTube. Tem que perdoar os pais, se quiser ir para o céu, entendeu? E tem que se arrepender de um passado miserável. Entendeu? E para aqueles também que se incomodam quando eu grito, que diz que esse é o 11º mandamento, não gritarás, eu faço o 11º, não enche o saco, vai cuidar da tua vida. Ponto final. Eu grito. De vez em quando eu grito. Para isso é que tem tantos outros pregadores que não gritam. Eu grito de vez em quando. É o meu jeito de pregar, esse é o meu jeito de ser. Essa é a minha identidade. De vez em quando não grito, de vez em quando eu grito. Vai do culto, vai da reunião, vai do programa. Vai do momento. A gente precisa aprender com o Espírito Santo. A gente precisa dar lugar a uma revelação na nossa vida. A gente precisa crescer em Deus. Nós precisamos ser crentes maduros. Crentes que têm conhecimento revelado e que não abrem a boca para falar bobagem. Coisas que batem de frente com a palavra. Nós precisamos viver em conformidade com a palavra. E não com o que as pessoas acham bonitinho. Ai, se eu falar isso, vai todo mundo achar lindo. E sabe o que é pior? Talvez você já ouviu coisas que você deveria ter mostrado a verdade para a pessoa. E você simplesmente foi omisso. E até concordou. Ah, é verdade. Ai, não, nossa, te admiro. Linda. Guerreira você mesmo, sabe? Guerreira. Quando você tem conhecimento de Cristo revelado, você olha para o seu passado, quando você era um mentiroso, você enganava. Você tem vergonha, como diz em Jeremias, você tem nojo. Você olha quando você manipulava, desviava as coisas, vivia na imoralidade, você tem nojo, você fala, nossa Senhor, me perdoa, meu Pai. Quantas vezes eu vi pessoas dizendo para mim com lágrimas, se eu pudesse voltar lá, eu tenho nojo daquela pessoa que eu fui. Nojo. Eu não quero lembrar, é difícil para mim lembrar a pessoa que eu fui. Sem arrependimento não tem mudança, aliás, a prova do arrependimento é a mudança. Sem revelação não tem transformação. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Que o mundo viva assim, queridos. Eu lá estou preocupada com o mundo jaz no maligno. Eu não me assusto com a condição que está o mundo. Mas que crentes vivam assim?
Quantas histórias que nós temos de pessoas que vivem uma vida totalmente contrária àquela que a palavra de Deus ensina. Só pensam em coisas terrenas. Só em coisa terrena. Por quê? Porque a palavra não entrou de forma revelada. Fala comigo, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fala, minha pátria está no céu, o meu nome está no livro da vida. Essa terra não é a minha casa, não é o meu lugar. Fala, a minha casa está preparada no céu. É para lá que eu vou. Diga, eu sou um cidadão do céu. Eu vou morar no céu. De novo, eu sou um cidadão do céu. Você não pode ter a cara do mundo. Você não pode ter as ideias do mundo, o discurso do mundo. Nem concordar com essas baboseiras. Não pode. Nós temos que viver como cristãos. Quanto mais recebemos revelação, mais parecidos com Cristo nós nos tornamos. Quanto mais revelação, mais transformação. E essa caminhada vai sendo progressiva, quer dizer, eu cresço um pouco mais. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Tudo está debaixo do domínio do Senhor. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. E isso é verdade, esse corpo humilhado. É um corpo humilhado, você fica aí... Imagina esse corpo. Gente, você está uma dor de barriga. Quantas pessoas trabalham comigo e outros que eu conheço que não deram tempo de chegar no banheiro. Não deu. Dentro da igreja nós já vivemos situações de pessoas que nós tivemos que arrumar roupa depressa, que não deu tempo. Foi na nave mesmo. Isso não é um corpo, isso não é uma humilhação. É o corpo da humilhação. Você está uma gripe, uma coisa, vem uma coriza, que o negócio escorre, pinga, que você tem que ficar com a lencinha ali, meu Deus, que humilhação, que coisa. Se você não segurar o negócio, o trem escorre para a sua boca. Não é? É o corpo da humilhação. Eu me lembro de uma menina que ela não tinha 30 anos, ela estava com problema, incontinência urinária, ela tinha que ficar marcando certinho. Tanto que eu falei, minha filha, você vai se ungir, vai orar, expulsar um negócio desse, você é demoníaco, está errado. A menina, se ela não marcasse direitinho, mal bebia água, já com medo disso acontecer, ela fazia xixi e não via. É o corpo da humilhação. E por aí vai, pode ampliar, que você sabe muito bem como é. Então vem cá, nós vamos ficar aqui. Olha, esse corpo é o corpo da humilhação. Um dia está bem, outro dia pode estar um negócio aqui, uma dorzinha aqui, uma chatice ali. É o corpo da humilhação. Nós vamos receber um corpo glorioso. Um corpo poderoso, igual ao de Jesus. Tem algo tão grandioso esperando por nós, para nós perdermos tempo com coisas tão vazias aqui. Com coisas terrenas, fazendo do nosso Deus o estômago, que significa as vontades, nossos achismos, nossos sentimentos e pensamentos, nossos desejos. Desejo, vou e faço. Não pode ser assim. Nós precisamos, Jeremias disse uma coisa, em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Quer dizer, você tem uma vida, conhece a palavra, uma vida de oração, uma vida com Deus,
você começa a receber revelações que você nunca imaginou, um conhecimento, um entendimento que você jamais imaginou. Você vai para um outro nível. Eu encorajo você nesta noite a conhecer o Senhor de forma revelada, a buscar revelação, porque quanto mais revelação, mais transformação. A buscar de Deus esse conhecimento não natural, porque tem dois tipos de conhecimento, o natural e o espiritual. E o espiritual vem de forma revelada. O véu é tirado. Você tem que buscar isso para a sua vida e viver como um cidadão do céu. Coloquem-se de pé, por gentileza. Paulo estava dizendo aqui, coloca a sua mão no coração. Eu não vivi toda a transformação, mas não estou no mesmo lugar do início. Eu amo isso, eu também. Eu não vivi toda a transformação, mas eu não estou no mesmo lugar de antes. Eu tenho alegria de poder ver que todo dia eu melhoro um pouco. Eu dou um passo a mais. Hoje, quando eu ouvi meu filho dizendo isso para mim, é uma bênção com a cabeça que eu tenho hoje. Porque seria terrível, uma tragédia, se fosse com a cabeça de 29. Será que você pode? Como é que você vê? Como é que está aí a sua vida? Você tem caminhado todo dia um pouquinho mais, um tico mais, evoluído um pouco mais. O véu foi tirado. Paulo disse, estou caminhando para o alvo, estou cada vez mais próximo dele. Você pode dizer o mesmo? Eu quero encorajar você agora, à medida que progredimos no conhecimento, progredimos na transformação. Quanto mais o conhecemos, por revelação mais parecidos com Ele nos tornamos. Pela revelação, a transformação. Você tem andado todo dia um pouco mais? Você tem deixado? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Você tem realmente deixado o que se foi e tem avançado? Você pode dizer que você tem evoluído todo dia? Todo dia você evolui um pouco mais? Todo dia você dá um passo a mais? Você tem progredido? Você tem a oportunidade agora de falar com Deus e dizer, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Senhor, tira o véu. Senhor, eu quero conhecimento revelado. Mantenha seu coração aberto. Se você fecha o coração, a perda é sua, a vida é sua. Ninguém perde quando você se fecha, é você que perde. É você ganha quando você se abre para a palavra, quando você se abre para Deus e diz, Deus, tira o véu, Senhor. Eu quero revelação, eu quero conhecimento revelado, eu não quero conhecimento natural. Judas teve um problema, ele tinha um problema crônico e repetitivo. Tem alguém aqui que tem um problema crônico e repetitivo? Está ouvindo todo dia a palavra e nada está mudando? Tiago estava debaixo do teto com Jesus e nada mudava, era um conhecimento natural. Só depois que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para ele, então a venda caiu e ele se tornou uma das colunas. Será que você não está há muito tempo no Evangelho e você
Não sei. Está igual Judas. Tem um problema crônico e está repetindo os mesmos erros. Queridos, por favor, nós precisamos refletir. É a sua vida. Você acha que é fácil para nós mantermos de todas as maneiras um trabalho como esse, que começa agora mesmo, quinta, 24 horas? Você sabe por quê? A gente tem um trabalho como esse. Porque nós queremos orar pela igreja. Nós sabemos que a igreja precisa ter um alicerce, um fundamento bem feito. Ainda que muitas pessoas não queiram ou não levem a sério, nós levamos a sério. Eu me preocupo com a sua alma. Porque você é precioso para Cristo e foi pago um alto preço pela sua vida, pela sua alma. Quando é que você faz aniversário? Será que você pode dizer a mesma coisa? Se eu perguntar para você como é fazer aniversário, será que você pode declarar felicidade por não estar mais no mesmo lugar, por não pensar mais da mesma forma? A sua vida tem sofrido transformação, porque a palavra recebida de forma revelada que causa transformação. Tem mudado o seu estilo de vida. Você tem vivido de acordo com aquilo que você já alcançou. Fale com o Espírito Santo. Fraco ou forte, sujo ou limpo, santo ou impuro, eu é quem vou permitir. Quem vai agir? Quem vai agir? Eu ou Cristo, carne ou espírito, ego ou humildade, quem será que vai vencer? Essa batalha em mim. Porque a batalha acontece dentro de você, dentro de nós. Nós temos duas mentes. Qual que vai prevalecer? Paulo falou de duas mentes. Qual vai prevalecer? A da carne ou do espírito? Essa palavra te quebranta. Será que nesse momento alguma coisa entrou, tocou você? Você está quebrantado internamente. Você consegue até chorar internamente. Você está incomodado. Ela te confrontou. Está te levando a se mover do lugar espiritualmente. Como você está agora? Nós estamos prestes a terminar a reunião. Como você sai daqui? Como Judas? Com problema crônico e repetitivo? Como Tiago? Que por mais que esteja convivendo com o Senhor debaixo do seu teto, não crê? O conhecimento é natural. Por mais que esteja ouvindo, vendo, nada está mudando. O coração é o mesmo. Diga para mim, você não tem nenhuma decisão para tomar aqui? Porque de verdade, essa palavra fez diferença na sua vida? Alguma decisão está sendo tomada aí? Ou nós vamos continuar os mesmos? Sair daqui como se nada de relevante tivesse acontecido. Ei, não existe nada mais relevante que a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida.
Eu sou uma pessoa muito... para me curvar diante de uma coisa, realmente ela precisa ter total relevância. Só que a palavra de Deus, um pequeno sinal, ela me intimida. Ela me faz cair, não é com o joelho, não, é com a cara no chão. Eu tenho um temor. Quanto mais eu conheço, mais temor eu tenho. Porque eu sei que não existe nada mais forte, poderoso, soberano do que a palavra de Deus. Quando ela é liberada, se submeta, entra debaixo dela depressa. Porque ela nunca vem por acaso. Eu aprendi isso. E muitas vezes, quando você está começando na fé e você não tem experiência, você espera as circunstâncias mudarem. Eu venho aprendendo a dar a Deus bem mais rápido e não deixar as minhas circunstâncias mudarem por falta de obediência. Porque eu sei que a palavra de Deus se cumpre para o bem e para o mal. Se eu sou obediente, vai lá para Deuteronômio 28, que nós lemos inteirinho outro dia. A obediência faz com que as bênçãos acompanhem a nossa vida. A desobediência faz com que a maldição se instale na nossa vida. Tem um versículo em Provérbios 17, acho que 14. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim, ó: pague o mal com o bem, e você vai amontoar brasas vivas na sua cabeça. Em Provérbios diz assim, ó: quando você paga o bem com o mal nunca mais vai sair da sua casa. Isso para mim é tão assim impactante, que não precisa falar duas vezes. Lidando com pessoas, eu já vi isso acontecer. A pessoa recebeu o bem, ela foi ingrata, ela pagou o bem que ela recebeu com o mal. O que aconteceu? O mal se instalou na casa dela e nunca mais saiu. Quando se fala o mal, é uma derrota, uma vida derrotada, uma família derrotada, tudo derrotado. Não se entende, mas por quê? Porque ela recebeu o bem de alguém, mas ela retribuiu com o mal. Quando você paga o mal com o bem, você atrai tanta vitória para a sua vida. E eu posso falar isso porque eu experimento isso na minha vida o tempo todo. Pagar o mal com o bem. Isso seja com os pais, seja com pessoas conhecidas, estranhas, seja lá o que for. Esperar receber de Deus. Você sempre vai ser abençoado. Agora, quando você pega o bem, alguém te fez o bem, você retribui com o mal. O mal não sai mais da sua casa. Aí uma pessoa, a lá Judas, lê um trem desse, não, é bobagem, ele passa por cima. Leva o tempo. Ele continua fazendo, passando por cima. Deus é um Deus longânimo, ele confunde longanimidade com impunidade. Daqui a pouco aquele mal se instala lá. E quando uma coisa vem na vida da gente, e Deus nos dá tempo para aquilo não chegar, mas quando chega, aí você tem que tolerar o tempo determinado. Israel teve tempo, Deus mandou Isaías, mandou os profetas menores, mandou Jeremias, profetizando sobre o exílio. Não davam atenção. Só que o Senhor disse por Jeremias, quando o exílio chegar, o cativeiro chegar, vai ser 70 anos. 70 anos. Enquanto os 70 anos não se cumprirem, vocês não saem de lá. Pois eles, confiados de que, não, o templo que Salomão tinha levantado, nada vai acontecer. Nada.
confiados que não, o Senhor vai fazer isso não, acho que Ele vai destruir o templo, acho que Ele vai fazer isso. Chegou Nabucodonosor, que o Senhor chamou de servo. Destruiu com o templo, destruiu com tudo, levou todo mundo cativo, levou os utensílios do templo. E você vê em Salmos aquele povo às margens dos rios da Babilônia chorando. Você vê aquele povo chorando de saudade de Sião, está escrito. Enquanto não se cumpriram 70 anos, eles não saíram de lá. Mas eles foram passando por cima. Passando por cima. Tanto que está lá no Salmo 126. Quando nós voltamos para Sião, era como um sonho. A nossa boca se encheu de riso. Porque Deus disse, depois que entrar no cativeiro, vai ser 70 anos de cativeiro. O Judas terminou da pior maneira. Vendeu Jesus por 30 moedas. Não usou as moedas, jogou elas fora. Se suicidou, foi parar no inferno. Imagina, esse sujeito está gemendo no inferno. Ele está gemendo no inferno há mais de 2000 anos. E de lá ele nunca mais vai sair. É de eternidade em eternidade. E o peso do julgamento sobre ele sempre será maior. Quando ele passar pelo trono branco, o julgamento dele vai ser com certeza o maior de todos. Porque ele era consciente, porque ele sabia da verdade, porque ele teve a maior oportunidade de todas, ele esteve do lado de Cristo. E ele passou por cima. Ele tinha um problema crônico. Ele repetia os mesmos erros. E eu creio que o Senhor me leva a insistir em falar com você ainda mais aqui um tico. Porque certamente tem pessoas aqui que vêm passando por cima. E Deus está chamando ao arrependimento, está chamando a um conhecimento revelado, a uma entrega de verdade. Porque Ele te ama tanto. E Ele quer a sua alma salve, não quer que você pereça. Que o temor do Senhor repouse em cada coração. E que você dê lugar a um conhecimento revelado. Porque revelação traz transformação e uma vida estrondosa. Ó Espírito Santo, eu oro, para que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que saia daqui um povo temente, um povo decidido a viver de forma irrepreensível, um povo quebrantado, um povo que se curva ao Senhor, um povo que realmente leva a sério a tua palavra e trata como algo relevante, da mais alta relevância. Senhor, que a cegueira seja arrancada. Essa cegueira, tem muita gente cega ainda. O Senhor vem falando da cegueira. Tem muita gente cega, com o coração endurecido. Que essas escamas caiam. Que essa cegueira seja arrancada. Que essa mente seja renovada. Que esses corações sejam trocados. Que vidas aqui sejam completamente transformadas para a glória do Teu nome. Continue falando. Liberta a vida, Senhor, da religiosidade, do sentimentalismo, do emocionalismo, da rebeldia. Ainda tem muita gente rebelde, endurecida, carnal, que só pensa nas coisas desta terra. Que cada um agora se curve num temor tão grande e decida sair daqui para viver em conformidade com a sua palavra. Eu peço temor, continue falando, impactando, transformando, tocando, mudando. A mudança acontece de dentro para fora. Tem que haver mudança interna, mudança de coração, circuncisão. A circuncisão é do coração, renovação mental. Ó Deus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Muitos têm visto tudo de forma negativa por causa da mente que tem, precisa sofrer a renovação. A palavra tem que entrar de forma revelada para causar, meu Deus, uma transformação, uma mudança completa.
para que cada um tenha uma caminhada progressiva e sempre indo para um nível mais alto, para um lugar maior, mais alto. Venha, Espírito Santo, e faz a obra que homem nenhum pode fazer. Faz o que ninguém pode fazer, que é convencer uma pessoa, que é mostrar a ela. Convença, Espírito Santo. Eu não tenho essa capacidade. Quem sou eu para isso? Mas o Senhor tem. Abençoa o teu povo. Eu peço de todo o meu coração, um povo temente, um povo que te reverencia com temor, um povo abençoado. Obrigada, amém. Amém, amém.